Eu quero trazer ao seu coração nesta noite uma reflexão da palavra do Senhor. Mas antes eu vou começar esta noite louvando ao Senhor, porque o que eu vou falar está aqui nesta canção. Vejo-me aqui outra vez diante de ti, abra o meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras sem fim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao ser em ti, teu toque e tua bondade liberta o teu ser no calor desse lugar. Venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que eu sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Ele é formoso, sempre formoso, e a despeito da sua formosura, nós somos um reflexo da sua formosura, porque Ele nos fez bom, lindo, maravilhoso. Se você olhar para quem está do seu lado neste preciso momento, você verá a formosura do Senhor. Se você não tiver ninguém do seu lado, olha para mim, pronto. E eu vou olhar para você. Ai, doutor, você hoje está sem a latinha? Então vem para cá. E eu vou olhar para si. Deus seja louvado. Porque hoje é Dia Nacional
da Mulher. Se comemora. Eu falei de manhã, quem sabe do que se comemorava hoje. Hoje é um dia exponencial, porque há duas comemorações. A primeira comemoração deste dia é batizada pela Unesco como Dia do Jazz. E no Brasil, o dia 30 é o Dia Nacional da Mulher. E nesta noite eu quero aprender com uma mulher extraordinária da Bíblia. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 7. E vamos ler a partir do 24. Marcos 7, a partir do 24. Diz assim a sagrada palavra: Então Jesus deixou a Galileia e dirigiu-se para o norte, para a região de Tiro e Sidom. Não queria que ninguém soubesse onde ele estava hospedado, mas não foi possível manter o segredo. De imediato, uma mulher que tinha ouvido falar dele veio e caiu aos seus pés. Veio e rendeu aos seus pés. A filha dela estava possuída de um espírito imundo ou impuro. E ela implorou que ele expulsasse o demônio que estava na menina. Sendo ela grega, nascida na região da Cilícia, na Síria, Jesus disse: primeiro, devem se alimentar os filhos. Não é certo tirar comida das crianças e jogá-las aos cachorros. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros, debaixo da mesa, comem a migalha dos pratos dos filhos. Boa resposta, disse Jesus. Vá para casa, pois o demônio já deixou a sua filha. E quando ela chegou à sua casa, sua filha estava deitada na cama e o demônio havia deixado. Em nome de Jesus. Obrigado pela tua palavra, Pai. Fale conosco nesta noite, queremos ouvir a tua voz. Conceda-nos, Senhor, a compreensão, a iluminação do entendimento e que o nosso coração esteja aberto para recebê-la. Em nome de Jesus. Amém. Que episódio e narrativa fantástica, meus irmãos. Uma mulher exponencial. Essa sim é uma mulher exponencial. Ela luta contra todo um sistema montado para chegar até Jesus. Ela luta com o sistema da época. Ela primeiro luta com o sistema identitário, da sua identidade de nascimento. Ela não era judia. Já partia de um pressuposto que ela estava à margem da promessa do Messias inicial. Segundo, ela quebra um outro pressuposto, que ela era uma mulher. E naquele tempo, mulher não chegava assim perto de homem para dialogar. Terceiro, ela quebra um outro paradigma, que é passar pelos discípulos. A bem da verdade, discípulos reprovou ela muito antes de ela conversar com Jesus. Terceiro, ela quebra outro princípio, até mesmo numa primeira abordagem de Jesus, ela não aceita a forma que ele fala com ela. Ela quebra tanto paradigmas para no final ela receber de Deus, através de Jesus Cristo, a dádiva que ela foi atrás, a procura. Meu irmão, minha amada irmã, dos 35 milagres que nós vemos registrados nos evangelhos, 4 deles envolvem de forma direta mulheres.
Tem a participação direta de mulheres na realização desses milagres. Haja visto o primeiro milagre. Jesus cura, no livro de Marcos 1,30, ele cura a sogra de Pedro. Ela era uma mulher. O primeiro milagre já estava aqui uma mulher sendo a base deste milagre. Segundo, Lucas 7, Jesus faz ressuscitar o filho de uma viúva mulher. Terceiro, nós podemos ver aqui no livro de João, Jesus, na ressurreição de Lázaro, ele tem um embate com duas mulheres antes de Lázaro ressurgir. Mulheres. E aqui nós temos mais um milagre, envolvendo uma mulher, que a sua filha estava desprovida de saúde física e espiritual, emocional, existencial, porque ela estava sendo afrontada por demônios. Sabe, o que eu percebo nestas narrativas todas em torno de milagres e mulheres envolvidas é que Deus, Ele escuta as nossas orações, mesmo quando as respostas parecem não ser favoráveis. Deus responde. Repara que devido à fé exponencial desta mulher, e a fé dela era uma fé invejável, porque não era fé em qualquer coisa, era fé no Filho de Deus, nós vamos ver mais adiante. A fé dela foi tão empolgante a ponto de levá-la a pedir a quem ela deveria pedir, ao Senhor Jesus. E algo maravilhoso é que esta mulher, ela recebe da parte do Senhor uma resposta para um problema que estava afetando a vida dela de forma indireta, mas a vida de uma outra pessoa de forma direta. A fé dela foi suficiente para chegar até Jesus e interceder, não por seu pedido inicial, mas por pedido de alguém. Isto mostra o quanto é necessário nós termos uma vida de intercessão. Intercessão. Sabe, meus irmãos, pouco nós sabemos acerca desta mulher. Repara qual o contexto por trás desta narrativa. Jesus, ele estava pregando. E como ele era tanto Deus quanto homem, ele se cansou e precisou descansar. E ele chega aos seus discípulos depois de uma maratona de pregação. Ele diz aos seus discípulos: vamos descansar. Só que se a gente descansar aqui, nós não vamos ter paz, porque o povo vai bater na porta. Então vamos afastar, vamos para a vila de Tiro e Sidom. Vamos afastar o povo de Israel, vamos para ali, talvez com a ideia de Jesus de que Tiro e Sidom, por não ser uma habitação de judeus, talvez ninguém os conhecesse e eles poderiam descansar. Só que a bem da verdade, o texto diz que eles foram ali e não queria que ninguém soubesse que eles estavam lá. Jesus foi descansar, mas só que ele foi, de certa forma, surpreendido. Não surpreendido do ponto de vista de espanto de Deus, porque ele é eterno, ele sabia muito bem o que haveria de acontecer, mas ele foi surpreendido com a fé de uma mulher que simplesmente chega até ele no dia de descanso. É por isso que ela foi atendida, porque ela sabia que para Jesus não havia descanso que o tirasse de atender a necessidade de uma criatura sua. Ela foi até lá e ela sim teve uma grande cura e maravilha. Repara, quando Jesus e seus discípulos, na verdade, depois de fazer a pregação e fazer grandes milagres, no capítulo 6, do 30 a 34, 6, do 47, de 46 até 59,
nós vamos ver Jesus fazendo milagres. E algo estava para acontecer. É que Jesus e os seus discípulos, eles precisavam afastar daquele povo, porque o povo estava com barriga cheia e queria que Jesus simplesmente fosse erguido como rei, não como salvador, mas como rei que dava pão. Qualquer semelhança com a fé desse tempo não é mera coincidência. O povo vem a Deus para buscar pão para o estômago e não pão para a eternidade. Nós precisamos cuidar. Então Jesus agora está num lugar que para ele era desconhecido, está diante de uma mulher que a Bíblia quase não fala absolutamente nada sobre ela, nem mesmo o nome desta mulher a Bíblia faz questão de revelar. A Bíblia, na verdade, nos escritos de Marcos, ele simplesmente usa a sua identidade geográfica para dizer quem ela era. Era uma mulher cananeia, era uma mulher sirofenícia, nem o nome, para nos dizer que perto de Jesus, o nome que vale ser reconhecido é o nome do Senhor Jesus. Perto do Senhor, o nome que precisa ser erguido é o nome do Senhor Jesus. Perto do Senhor, o milagre acontece em nome de Jesus. Mas esta mulher, o pouco que a Bíblia nos fala sobre ela, serve suficiente para nós estudarmos e tirarmos preciosas instruções para as nossas vidas. Vamos observar algumas coisas a partir desse texto. Primeiro, o capítulo 7, o verso 26 e o verso 27, o 24 e 26, diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus deixou a Galileia e dirigiu-se para o norte, a região de Tiro e Sidom. 26, de imediato, uma mulher que tinha ouvido falar dele, veio e caiu a seus pés, sendo ela grega, nascida na região de Cilícia, na Síria. A primeira lição que eu aprendo aqui é que a verdadeira fé pode ser encontrada onde menos poderia ser encontrada. A verdadeira fé pode ser encontrada onde menos poderia ser encontrada. Repara, meu irmão, nós não estamos falando de qualquer mulher. Repara que no versículo 15 do livro de Mateus, ele transcreve a mesma narrativa. E no livro 15 de Mateus, ele usa o adjetivo para esta mulher, e o adjetivo era cananeia. Já para diferenciar que tipo de mulher estava falando com Jesus. Ele diz que esta mulher era cananeia. Sabe, meus irmãos, o povo cananeu, com o povo judeu, vivia numa constante tensão racial, uma constante tensão existencial por causa daquilo que aconteceu com o povo judeu quando saiu de Egito e peregrinou até a terra prometida. Os cananeus se levantaram contra Israel. E algo, diga-se de passagem, que para Israel no tempo de Jesus, os cananeus, eles simplesmente eram um remanescente daquele povo que Israel precisou expulsar da terra quando Josué morreu, a partir do registro do livro de Deuteronômio, capítulo 7, Josué, capítulo 13. Onde menos se esperava uma fé verdadeira, um povo que vivia em rixa com Israel, um povo que simplesmente não estava preocupado com a promessa do Messias. Lá naquele povo tinha uma mulher de fé tamanha que foi suficiente a fé dela para ter o seu milagre e para servir como instrução para o povo dito de Deus. Uma verdadeira fé, muitas vezes, será encontrada onde a gente menos espera que tenha fé. Esse será o mistério do segredo do céu. Tanta gente que a gente acha que está salvo.
E nós vamos ter algumas pequenas surpresas lá. E tanta gente que nos nossos julgamentos já colocamos no inferno, estarão lá. Então repara, Jesus acha uma verdadeira fé, que é onde, no lugar onde os judeus tinha como o povo mais jogava para lá. Mas lá Jesus achou uma mulher de fé. Uma mulher de fé, meu irmão. Repara, era uma mulher estrangeira. E ela dirige-se para Jesus, pedindo ajuda em favor de uma pessoa. Ela dirige a Jesus. E na direção de Jesus ela mostra a fé. Aí você fala para mim, pastor, como ela mostra a fé? Pela forma com que ela se dirige a Jesus. Olha como ela diz: filho de Davi. Ela entra no capítulo 15 de Mateus 22, você vai ver. Mateus abre um pouquinho mais a claridade desse encontro desta mulher com Jesus, e quando ela chega aos pés de Jesus, ela diz: filho de Davi. Irmão, filho de Davi era um tema que só os judeus reivindicavam, porque sabia que Jesus viria da descendência de Davi, e ele seria o Salvador do mundo, o Salvador do povo de Deus. E esta mulher chega até ele, mostrando um conhecimento experimental, um conhecimento real, um conhecimento de vida. Ela chega a Jesus e diz: filho de Davi. Isso mostra que ela não conhecia Jesus de ouvir falar somente. Isso mostra que ela não ouvia falar de Jesus simplesmente de púlpito, das sinagogas, até porque para a realidade deles era a inversão de valores. Um cananeu está na sinagoga. Mas ela mostra que conhecia mais a Deus do que aqueles que com ele andavam. Uma verdadeira fé nós vamos achar. É bem provável que acharemos no lugar onde menos esperamos. Por isso nós precisamos vigiar. Sabe, quando eu vejo o discurso desta mulher, quando eu vejo a identificação de Jesus que ela faz, filho de Davi, agora eu me lembro de algumas fés que nós temos, algumas pessoas que manifestaram fé em Jesus, sem que estivesse debaixo da graça do povo dito de Deus. Eu vejo como a fé de Raabe, uma mulher que também não era judeia, mas que mostrou uma fé tremenda, ajudou os espias que Josué mandou para espiar a terra, e a fé dela foi tão grande que ela alcançou a salvação para si e para todos da sua família. Aleluia! Irmãos, quando eu e você começarmos a exercer uma boa fé verdadeira, aqueles que estão à nossa volta vão ser impactados. Vão ser impactados. Quando eu olho para a fé desta mulher, eu me lembro de algumas outras mulheres que até estão na genealogia de Jesus e não pertenciam ao povo dito de Deus. Mulheres como Ruth, mulheres como Betseba, mulheres como esta, Cananeia, mulheres como, na verdade, mulheres como Raabe. Está na genealogia de Jesus e não fazia parte do povo dito de Jesus. Sabe, meu irmão, se essa mulher fosse simplesmente uma mulher vinda de Betânia, talvez uma mulher vinda de Jerusalém, já seria uma mulher de fé, a ponto de chegar até Jesus, um homem, se identificar como filho de Deus e dizer para ele: eu preciso de misericórdia, tenha misericórdia de mim. Se fosse uma mulher vinda dentro do povo dito de Deus, já seria uma fé exponencial. Mas quando nós lemos e percebemos que essa mulher vinha lá dos lados de Tiro e Sidom, quando nós percebemos uma intercessão vindo daqueles lados, a fé dessa mulher se torna extraordinária e precisa nos equipar, porque esta mulher, ela quebra paradigma cultural, ela quebra paradigmas simplesmente existencial, de gênero, e até do diabo, porque o diabo estava aprisionando sua filha. Ela quebra tudo isso para chegar até Jesus. Sabe, para nos ensinar o quê? Eu e você também podemos chegar até Jesus. Eu e você, nós podemos chegar até Jesus. Nós não precisamos correr na casa de pais de oração. Isso não existe. Você pode chegar até Jesus
Você pode orar, a sua oração tem valor, porque aquele que te ouve é aquele que irá responder com poder e graça, Jesus. Sabe, o que eu vejo e aprendo, e o que eu quero que você aprenda nessa noite, escreve na tábua do seu coração. O que nos torna crentes de verdade não é o lugar onde nós estamos, é a graça de Deus. Aquela mulher não fazia parte do povo dito de Deus, mas ela conseguiu um grande milagre, mostrando a sua fé, reconhecendo Jesus como Salvador, como Senhor da sua vida. E ela foi agraciada. Sabe, nós podemos viver em uma família de profeta, como aconteceu com Geazi no livro de 2 Reis. E mesmo assim, sermos incrédulos, enamoramos com as coisas do mundo. Geazi estava na casa do profeta, vivia com o profeta, mas o coração dele não era convertido, porque os olhos dele estavam nas coisas do mundo. Quando eu vejo para esse texto, eu percebo simplesmente que não é o lugar. Por quê? Lá no livro de 2 Reis, capítulo 5, nos fala de uma menina que a Bíblia fala de serva Ninamã. Aquela menina é uma menina uma judia, ela sabia sim o que era Jesus, ela sabia o que era a promessa, e ela estava num lugar que não era dela. Ela estava num lugar de idolatria, ela estava num lugar simplesmente de escravidão, mas ela mesmo assim honrou a sua fé, dizendo para a sua senhora: se meu Senhor conhecesse o profeta que está em Jerusalém, ele haveria de ser curado. Testemunho de fé. Embora não estava no lugar do culto, mas testemunho de fé. Dizer para mim e para você, o que nos faz crente verdadeiro não é estar dentro de uma igreja. Porque na minha terra, no início da fé cristã, os cristãos não reuniam-se da igreja. Reuniam-se debaixo de terra. Hoje os cristãos da Ásia não se reúnem dentro do templo. Muitos na caverna, mas são testemunhos de fé que nós temos. E hoje nós descansamos debaixo de um templo exponencial, fresco. E cadê o testemunho de fé? Sabe, é possível viver na costa de Tiro e Sidom e mesmo assim ter um lugar no reino dos céus. Enquanto os judeus menosprezavam Tiro e Sidom, de lá veio uma mulher que a forma da sua fé claramente tinha um lugar no reino do céu. Porque o que nos faz ter lugar no reino do céu é reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador e trabalhar para o reino de Deus. Meu irmão, Jesus sempre responde não ao lugar onde nós estamos, mas na fé em que nós praticamos. É isso que Jesus responde. Nós podemos ser e ter templos suntuosos, com músicos perfeitos, que não chega perto de Paulinho e Paula, mas, mesmo assim, se faltar fé, tudo não passa de perda de tempo. Mas agora, nós podemos não ter templos suntuosos, não temos louvores como destes, mas temos portar uma fé maravilhosa, que o Senhor simplesmente diz: boa resposta. Eu gosto desta versão, porque quando Jesus encara aquela mulher, e ela diz: não, meu Senhor, eu sei que primeiro são os filhos, mas eu também sei que os cachorrinhos, eles comem na migalha. É como se ela dissesse: permita, dê um pouquinho de misericórdia do filho a esta cachorrinha que te pede. É lógico que Jesus não estava chamando a mulher de cachorra, não é isso que ele estava falando. Mas ela simplesmente aceita a proposta de Jesus, porque Jesus diz primeiro os judeus, e ela diz: não tem problema, pode ser eles primeiro, mas tenha misericórdia de mim também. Jesus disse: boa resposta, boa resposta. Você pode ir, a sua filha já está liberta. Isso mostra outra coisa para mim, poderoso.
que Deus tem poder sobre os demônios e ele não precisa estar perto deles para expulsá-los, ele não precisa saber o nome do demônio, ele manda que eles saiam mesmo sem falar uma única palavra. Isso mostra o quanto é o poder deste Deus que eu sirvo e que você serve. Por isso, entregue a sua vida ao Senhor verdadeiramente. Entregue a sua vida ao Senhor, meu irmão, minha amada irmã. Paremos de discursos filosóficos de fé. Vivemos uma fé prática. Foi isso que essa mulher nos ensina. Mas ela tem muito mais lição para nós nesta noite. Segunda lição que a gente tira aqui, versículo 25 e 26. Olha só o que o texto diz em 25. De imediato, uma mulher que tinha ouvido falar de Jesus veio e caiu aos seus pés. Irmãos, a mulher não ficou de pé diante de Jesus. A mulher não veio com Jesus, você sabe de onde eu venho? Eu venho, gostou, Yasmin? Eu venho de Tiro e Sidom, meu pai, minha mãe. Não! Essa é a pior forma de nós chegarmos diante de Deus. A mulher chegou, amigo Rúbius, e se jogou. Caiu. Você já caiu alguma vez? Alguém caiu de propósito? Não. A gente cai despreparado. Obrigado, irmão Clóvis. A gente cai despreparado. A mulher chegou e caiu aos pés do Senhor. E quando ela caiu, ela veio implorar. Ela não fez um pedido. Ela implorou ao Senhor. Ela rasgou as suas vestes diante do Senhor para que Ele atendesse. Mas ela implorou em nome de uma outra pessoa. O que eu aprendo aqui, irmãos, é que as aflições às vezes demonstram ser uma bênção para a alma de uma pessoa. As aflições, muitas das vezes, é uma bênção para a alma de uma pessoa. Sabe aquela mulher cananeia? Simplesmente ela teve uma fé poderosa, porque ela estava diante de uma situação penosa. Ela foi provada. E por causa disto que ela passou, ela pôde ir aos pés de Jesus. Tem muita gente que só conseguirá vir aos pés de Jesus quando o sofrimento chegar-lhe à porta. Mas a essas pessoas é bom. Neste pressuposto, o sofrimento é bom, porque os levou para a pessoa correta e certa. Levou-lhes a pé de Jesus. Meu irmão, minha amada irmã, qual é o problema desta mulher? Ela, pessoalmente, não tinha nenhum. Mas o que levou ela até lá é que a filha dela estava sendo afligida por demônio. E aquela mulher não podia ajudar a filha. Imagina o coração dilacerado dessa mulher. Ver a filha passando por tanta afronta e não poder fazer nada. Mas ela usou essa tribulação. Essa tribulação serviu para conduzi-la até Cristo e ensiná-la a orar. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando a minha e a sua vida não está da forma que a gente gostaria que estivesse, dobre o joelho, comece a adorar, comece a orar, pare de reclamar. Comecemos a orar. Sabe, meu irmão, se não fosse aquela aflição, aquela mulher simplesmente poderia ter vivido, morido, em ignorância, totalmente despreocupada com a vida, nunca teria oportunidade de conhecer Jesus, porque tudo estava muito bem na vida dela. Certamente foi bom para ela ter esta aflição dentro de casa. Foi bom para ela ter estas perturbações dentro de casa, porque isso levou ela aos pés do Senhor. Sabe, anote isso no seu coração. Nada existe
na nossa vida que mostra mais a nossa ignorância quanto a impaciência em meio à tribulação. Nada na nossa vida tem poder de mostrar mais a nossa ignorância quanto a nossa impaciência nas horas de tribulações. Mostra o quanto a gente é ignorante quanto a Deus. Nós não conhecemos a Deus. Porque se nós conhecêssemos a Deus, situações de tribulação nos levavam para perto dele e não nos enclausuravam no mundo chamado nosso. Deixa eu viver a minha dor, deixa eu viver o meu problema, quando nós temos um Deus que diz: traga o teu jugo, troque comigo, o meu jugo é suave, eu quero dar para você um jugo desse. Isso só prova a nossa ignorância, esquecendo que no caminho da cruz, todas as imprecisões pode ser uma mensagem de Deus para nós, para determinar mais confiança no Senhor Jesus. Sabe, C.S. Lewis escreveu que Deus, ele sussurra aos nossos ouvidos quando nós estamos tudo de bem, com a saúde, prosperidade, e nós muitas das vezes deixamos de ouvir a voz de Deus quando o nosso tempo está neste favor. Então, Deus muda de disco. Na nossa compreensão aqui, não que Ele mude, porque Ele é imutável. Agora Deus permite sofrimento e conflito e aflição para gritar conosco: ei, eu estou aqui, eu estou percebendo você, vem aqui. Quando Deus revelou a Moisés lá, Ele falou para Moisés: Moisés, pode ir lá, porque eu escutei o clamor do meu povo. O povo clamou em meio à aflição que eles estavam no Egito. Agora, hoje, o povo não está clamando mais. O povo quer sentir. O povo quer viver uma fé totalmente egoísta. Uma fé que só responde às suas expectativas, tia Hilde. Isso não é uma fé de Jesus, ou em Jesus. Sabe, ontem eu fiquei estarrecido. Eu estava perto de um lugar e havia uns irmãos reunidos. Amém? E os irmãos gritavam: estou vendo um anjo na porta. Eu me preocupei, porque eu estava perto da porta e não vi. Eu digo: meu Deus do céu, está acontecendo alguma coisa que eu não estou vendo. Aí, nesse momento, eu fui orar. Naquele momento lá que eu estava parado, comecei a orar. Eu disse: Deus, tem misericórdia de mim. Se porventura eu estou julgando meus irmãos, mas tem misericórdia deles, se porventura eles estão com uma fé totalmente fantasiosa. Porque hoje é isso que a gente quer. Abra a Bíblia. Eu fico feliz quando eu estou pregando e eu vejo assim, Bíblias abertas. Fico feliz. Porque eu não estou pregando minha palavra. Bíblia fechada é sinônimo de você agora vai ouvir Gamaliel. Vamos deixar para lá, vamos agora Bíblia aberta. Por isso, meu irmão, um conselho para você: nunca feche a sua Bíblia. Primeiro que aqui nessa igreja eu não prego outra coisa que não for a Bíblia. Para você me acompanhar, precisa estar com a Bíblia aberta. Segundo, isso para ver o quanto você tem compromisso com a sua palavra. Quando eu peço, abra para mim, por favor, o livro de Naum. Os irmãos param e ficam me olhando. Eu falo: está ali na sua Bíblia. Eu peço para abrir e para ler. Isso mostra o quanto nós
não estamos lendo a Bíblia. O celular é uma bênção, mas veio para distrair os irmãos. Hoje os irmãos não sabem mais. Eu falo, é a era que se propaga o iluminismo, mas é a era que se verifica uma grande ignorância da Bíblia, da moral. Nós precisamos da Bíblia. Sabe que as provações são destinadas para nos fazer meditar, são destinadas para nos fazer desligar deste mundo, são destinadas a nos conduzir à Bíblia e colocar-nos de joelho diante do Senhor Deus. Por isso nós passamos. Por isso Jesus, Ele não orou para que as aflições saíssem da nossa vida. Tanto que Ele orou e falou, Pai, eu não peço que o Senhor nos tire do mundo. E Ele não estava falando do universo, Ele estava falando desta vida complicada. Ele disse, eu não estou pedindo para que o Senhor tire eles dessas aflições da vida. Eu só peço que o Senhor faça o quê, irmãos? Dá-lhes força. Livre-os do maligno. Então, meu irmão, as aflições e as tribulações fazem parte. Não queira viver sem elas. Porque isso vai fazer você ficar longe de Deus. Por isso, qualquer coisa, meu irmão, qualquer coisa de viver de forma despreocupada, qualquer coisa que tem na sua vida, que te proporciona uma vida totalmente despreocupada contigo, com tudo, é perigo para você. Qualquer coisa é perigoso. Qualquer coisa que faça você simplesmente viver sem depender de Deus é perigoso. A aflição é necessária. Sabe uma canção na minha terra que a gente canta? Nas lutas e nas provas, a igreja segue caminhando. Nas lutas e nas provas é que a igreja segue caminhando. Uma igreja, quando não tem lutas e provas, é melhor nós sermos afligidos e fugirmos para Deus, como esta mulher fez, do que viver tranquilamente e por fim morrer sem esperança, sem céu, como o homem rico de Lucas capítulo 12. Por isso, quando as aflições chegarem, olhe para o Senhor, peça ao Senhor que te ajude, primeiro a entender, segundo a perseverar na tua caminhada com o Senhor. Terceira lição, 26 em diante, ele vai dizer, e ela implorou a ele que expulsasse o demônio que estava na menina. Jesus disse, primeiro devem alimentar os filhos. Não é certo tirar a comida das crianças e jogá-las aos cachorros. 28, Senhor, é verdade. A resposta da mulher, é verdade. No entanto, até os cachorros, eles debaixo da mesa, comem as migalhas dos pratos dos filhos. Jesus falou o quê? Boa resposta. E Jesus continuou dizendo para ela, vá para casa. Os demônios já deixou a sua filha. O demônio já deixou a sua filha. E quando ela chegou em casa, a sua filha estava deitada na cama e o demônio havia deixado. Sabe, a terceira coisa que eu aprendo aqui é que há sabedoria em perseverarmos na intercessão. Há sabedoria em perseverarmos na intercessão. É difícil nós pensarmos numa situação como daquela mulher. Repara comigo, Jesus, por onde ele passava, ele fazia milagres. Jesus, por onde ele passava, ele transformava a história de pessoas. Jesus, onde ele passava, ele deixava a sua marca. E por onde ele passava, multidões o seguia. Sabe por quê?
porque todos viam como uma oportunidade de trazer a mazelas diante do Senhor Jesus e ter uma cura, uma restauração. Com aquela mulher não era diferente, ela era humana. Ela poderia ter seus próprios pedidos, ela poderia ter seus próprios interesses, mas o que levou ela até Jesus não foi uma causa pessoal dela, mas de uma outra pessoa. A intercessão levou-la até Jesus. Quando ou quantas vezes eu e você saímos a interceder pelos outros e esquecemos de nós mesmos? Quantas vezes nós separamos um tempo só para interceder pelos outros? Quantas vezes nós persistimos na intercessão em favor de familiares, em favor de amigos, em favor da cidade? Nós somos expertos em perseverar quando o assunto se trata de euzinho. Se o assunto for meu, eu vou perseverar na oração. Mas agora, quando o assunto é do outro, talvez eu ore uma vez, e o problema dele, eu até já me esqueci. Porque nós temos o mal de nos colocar em primeiro lugar. Só que Jesus disse, o que? Considera o outro. Considera o outro maior que você. Ou seja, eu preciso interceder. Quando Jó começou a interceder pela vida dos seus amigos, a história da sua vida mudou. Interceder pelos seus amigos. Irmãos, eu fico maravilhado quando eu vejo que o Senhor Jesus, ele dá importância para a intercessão. Porque Jesus poderia chegar lá, simplesmente dizer para aquela mulher, olha, o que você vai fazer aqui? Vai lá buscar, então, vai lá buscar quem você está intercedendo. Não, Jesus não quis nem saber, porque Jesus sabia e conhecia, sabe o que? A motivação do coração dela. Jesus conhece a motivação do coração de cada um aqui nesse banco sentado. Ele sabe quem é quem aqui. Eu não sei, mas Jesus sabe quem é quem aqui. Ele sabe o que bate no nosso coração e na nossa mente. Nós precisamos cuidar. Precisamos cuidar. Olha para a sua vida. Veja, meu irmão, quanto tempo você tem gastado para interceder pelas outras pessoas que não seja você. Essa mulher perdeu uma oportunidade grandiosa. Ela estava diante daquele que poderia fazer, se quisesse, qualquer coisa que ela pedisse. E ela simplesmente não pediu nada para ela. Meu irmão, é o episódio daqueles 4 amigos, na verdade 5 amigos, que 4 carregaram e levaram para frente de Jesus, e Jesus faz o quê? A Bíblia diz que Jesus viu a fé deles e operou milagre nele. Sabe o que é isso? Eles levaram Jesus até lá, e Jesus também estava fazendo milagre. Com certeza, eles poderiam ter um problema em sua casa, na sua vida, e chegavam diante de Jesus e disseram, olha Jesus, olha, por favor, atende esse meu pedido. Não, eles não fizeram isso. Eles trouxeram aquele amigo aleijado e colocaram diante do Senhor Jesus. E a Bíblia diz, Jesus viu a fé deles. Compreende? Repare comigo aqui uma coisa. Repara a história. Eles pegaram um amigo que estava coxo, colocaram numa maca, subiram no telhado, abriram o telhado, colocaram a maca de cima a baixo, e a maca veio para frente de Jesus, e a Bíblia diz que Jesus viu a fé deles. Dá para imaginar aqui como é com Jesus? Ele vê até o que você não quer que ele veja. Ele vê até aquilo que você não quer que ele veja. E ele fala. Ele comunica.
porque a fé que ele viu neles foi o motivo do homem levantar. Interceder. Interceder é algo que nós somos chamados a fazer. Interceder pela salvação da cidade. Quando é que a salvação da cidade tirou seu sono? Quando a salvação da sua família tirou teu sono para interceder por eles? Não precisa me responder. Só quero que você pense. Interceder é aquilo que levou aquela mulher até os pés de Jesus. A necessidade de ver uma pessoa restaurada. Quando que o desejo de ver uma pessoa restaurada tirou o teu sono, meu irmão e minha irmã? Sabe? Jesus, Ele conhece a intenção do nosso coração, por isso Ele quis ensinar aos seus discípulos uma lição sobre fé. E Ele diz àquela senhora: primeiro os filhos, depois os cachorrinhos. Ela entendeu a mensagem. Ela não desanimou. Ela não se entregou. Ela não simplesmente ficou desencorajada. Mas ela continuou intercedendo. Ela simplesmente continuou rogando. Ela diz: o Senhor Jesus, o quê? Tenha misericórdia, eu preciso do Senhor, liberte a minha filha. Sabe que quando Jesus diz para ela: não é certo tirar pão da boca das crianças para jogar ao cachorrinho, parece ser uma mensagem desencorajadora. Se fosse muito de nós, na mesma hora a gente fala: tá bom então, tchau. Ela não fez isso não. É como Jacó. É como Jacó. Eu não saio daqui enquanto não me abençoar. Não sai daqui. Quando é que você comprou uma briga dessa por uma pessoa que não conhece Jesus? E não abre mão dele até Jesus fazer a obra. Quando que isso foi verdade na sua vida e na minha vida? Sabe, aquela mulher continuou a implorar, ainda que ela pareceu que a esperança que lhe trouxe até Jesus parece que tinha ido embora, quando ele disse: opa, primeiro os filhos. Mas ela não se sentiu desesperançosa, ela não permitiu adoecer. Um bocado de gente doente. Por isso que não intercedemos por outro. Porque a intercessão é só voltar a nós. Isso nos adoece. E a despeito disso, ela nos ensina aqui que ela continuou. Por mais que os golpes da face de Jesus fosse duro a realidade dessa mulher, mas ela continuou. Nós precisamos, sabe, dos golpes de Deus na nossa vida. Nós precisamos enxergar a bondade dele em todos eles. Aquela mulher enxergou bondade na primeira expressão de Jesus, dizendo para ela: não, primeiro os filhos, depois os cachorrinhos. Ela enxergou bondade de Deus nisso, por isso ela manteve. Por isso, meu irmão, quando a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, é para dizer para mim e para você: não importa o pecado que você possa imaginar que alguma pessoa tenha cometido ou está nele, nós precisamos interceder, porque a graça de Deus é maior do que os pecados. Precisamos interceder, não como juiz, como alguém que necessita da graça de Deus para continuar, mas como alguém que sabe que Deus pode perdoar. Sabe? Foi aquilo que aconteceu com aquela mulher. Foi isso que aconteceu com ela. E a intercessão dela valeu uma recompensa graciosa. Porque Jesus diz para ela:
boa é essa resposta tua. Boa resposta. Por ser tão boa essa resposta, pode ir para casa. Sua filha já está livre. Que mulher extraordinária. Que mulher fantástica. Que fé boa. Sabe, irmãos, a promessa de Jesus sobre buscar e encontrarei no livro de Mateus 7,7, ela ainda está de pé. Se não buscarmos, haveremos de encontrar quando buscarmos de todo o coração. Foi aquilo que fez aquela mulher exponencial. De todo o coração foi até Jesus buscar. E lá estava ele, uma vez mais, dizendo para ela e para todos nós, que a promessa é verdadeira e fiel é aquele que fez a promessa em cumprir a promessa. Busca e achareis. Sabe, eu quero terminar nesta hora pedindo que você pense nesta narrativa quando você estiver orando por alguém que ainda não conheceu Jesus. Quando você estiver orando por seu marido, pelo seu esposo, pelo seu filho que não está aqui, lembre desta narrativa. Lembre do que fez esta mulher. Continue orando. Continue orando. Continue orando. Irmãos, esta mulher cananeia, ela nos dá uma grande lição. A missão ou a lição é de não nos cansarmos de interceder. Ainda que a realidade parece que a circunstância está perdida, nós precisamos continuar a orar. Nós precisamos continuar a interceder. Jamais devemos desistir. Nós precisamos confiar que Deus pode mudar a situação. Confiar no Senhor. Nos render diante dEle. Meu irmão, sejamos bem certos que nenhum tempo é melhor empregado diariamente do que o tempo que nós passamos diante do Senhor em intercessão por outras pessoas. Nenhum tempo é bem mais gasto do que o tempo que você passa orando. Nenhum tempo é bem mais empregado do que o tempo que você passa com o Senhor Jesus. Foi o que aquela mulher nos ensina. O tempo dela não foi perdido. O esforço dela não foi em vão. Jesus nos ouve. E no tempo determinado, Ele haverá de nos dar uma resposta. Sabe que o povo de Tiro e Sidom, eles não eram reconhecidos ou conhecidos por causa de uma fé exponencial. Mateus 11. Mas, mesmo assim, no meio deste povo dito não de Deus, tinha uma mulher cheia de coragem, que chegou até Jesus e interceder por alguém, e ela recebeu o seu milagre. Que nós possamos orar, pedir a Deus que aumente a nossa fé. Baixe sua cabeça, eu quero orar com você nessa noite. Jesus, obrigado pela tua palavra. Nos encoraja, Senhor, a ter esta fé extraordinária desta mulher exponencial. Que nós possamos, sim, Senhor Jesus, aprender o quanto o Senhor deseja nos ensinar com uma vida de intercessão genuína. Deus, eu clamo ao Senhor, que o Senhor possa nos encorajar a uma fé viva no Senhor. Uma fé, Senhor de Jesus, que a despeito de onde nós estamos, a fé no Senhor seja aquilo que nos faz seguir. Senhor, a minha oração é que o Senhor nos ajude a entender que as aflições do tempo presente podem sim ser demonstração de bênção para a vida de cada um de nós, fazendo-nos estar mais perto do Senhor. Eu oro, Senhor, uma vez mais, pedindo a Ti que o Senhor nos conceda um espírito intercessor, que nós possamos interceder em tempo e fora de tempo, sabendo que o Senhor é aquele que promete ouvir se nós pedirmos, é aquele que tem sim a resposta certa para as nossas petições. Capacite a Tua igreja nesta noite. Eu oro pedindo que a Tua paz, a Tua graça esteja nesta igreja, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo, seu amado Filho, consolação do Espírito Santo de Deus e comunhão esteja no nosso meio e em nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Estamos terminados, depois de você, da sua oração.